o tempo inteiro. E a gente sabia que ia perder para o Flamengo. E digo mais, o Flamengo veio a Porto Alegre treinar. O Flamengo treinou em um treino leve. O Flamengo fez aquele treino para tirar o avião do corpo. Se o Flamengo aperta um pouco mais, consequentemente o Flamengo teria feito mais gols no Grêmio. O Grêmio não teve nenhum tipo de reação. Teve um momento do jogo que ele tira o 5 para botar um 5. Aí depois ele tirou um 10 para botar um 10. Aí por fim ele tirou um 7 para botar um 7. Meu Deus do céu, o que... Nação flamenguista, os gaúchos aí revoltados, né? E revoltado com razão, pessoal. Revoltado com razão, porque o Flamengo dominou o jogo do início ao fim, né? O Flamengo acelerava na hora que tinha que acelerar, cadenciava na hora que tinha que cadenciar, apertava na hora que tinha que apertar e tomou conta do jogo, né? Foi um Grêmio pardo. Se o Flamengo tivesse naquele ritmo que a gente está acostumado a ver, marcando pressão, linhas altas, subindo os jogadores, pessoal, tinha sido aí no mínimo 4-0, né? Temos que ser realistas, né? O Flamengo jogou com o pé no freio. Eu também concordo com o Bagé aí, né? Foi um estilo, um treino, né? Claro, o Flamengo tem muito jogo pela frente, talvez tenha pensado nisso, desgaste, né? E não teria para que sentido apertar, né? Já que já estava ganhando o jogo 2-0. É claro que o segundo gol já foi no segundo tempo, mas eu acho que o Flamengo fez uma boa atuação, né? E a situação do Grêmio, eu estou completamente aí concordando com o Bagé. É preocupante. Preocupante porque se olha para esse time do Grêmio e você não vê esperança, né? Já o do Flamengo não. O Flamengo, os jogadores que entraram no segundo tempo, pelo time que entrou no segundo tempo, você vê que o elenco é qualificado, é qualificadíssimo. Vamos ver o que é que o Bagé aí falou, o que os gaúchos falaram desse jogo. Cresce do vídeo, né? Debate Raiz, o link vai estar aqui para vocês lá acompanhar, pessoal. Top de verdade. Final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá, vamos acompanhar. Se trata de diretoria de futebol de um clube do tamanho do Grêmio, que tem que conviver com isso. O futebol ele cria algumas lendas e por vezes nós torcedores, ou nós jornalistas, ou inclusive os diretores, eles se apegam nessas lendas. Uma das lendas do futebol é o seguinte: não pode demitir técnico no início de trabalho. Não, tu pode demitir treinador em qualquer momento. Tu pode demitir funcionário a qualquer momento. Se ele é contratado para executar uma determinada função e ele não consegue executar e tu enxerga nele que ele não tem a capacidade, que tu entendeu que ele tinha, mas que no momento que tu convive no dia a dia, tu vê que tu acabou sendo enganado por vários motivos, porque o cara é teimoso, porque o cara não está conseguindo trabalhar com o grupo todo que comanda ele ou que ele comanda grupos abaixo dele. Então tem uma série de fatores e isso acontece. Claro que o futebol tem um detalhe a mais, que são os valores estratosféricos, né? Por exemplo, essa multa rescisória de 2 milhões de dólares, tá, mas peraí, nós não vamos considerar que esse é o problema para que ele possa ser demitido. Eu não tenho dúvida nenhuma, presidente Alberto Guerra, se eu quiser eu posso lhe ajudar nisso. A gente pode abrir uma vaquinha aí. Eu tenho certeza que o torcedor do Grêmio vai ter o maior prazer em colaborar para que a gente possa pagar. Se o problema é esse, nós vamos ajudar. O torcedor do Grêmio, eu tenho certeza que vai ajudar a pagar para mandar o Quinteiros embora. O Quinteiros deveria ter sido mandado embora depois do Gauchão. E eu disse isso aqui na segunda-feira, depois de perder o título no final de semana. Ali ele mostrou que ele estava desconectado com a realidade. Outro dia ele teve a audácia de dizer assim: eu não entendo o drama que estão fazendo. Ele acha que o torcedor reclamar é drama. Ele falta, inclusive, com respeito com o torcedor do Grêmio. Porque não tem uma jogada. É só balão o tempo inteiro. E a gente sabia que ia perder para o Flamengo. E digo mais, o Flamengo veio a Porto Alegre treinar. O Flamengo treinou em um treino leve. O Flamengo fez aquele treino para tirar o avião do corpo. Se o Flamengo aperta um pouco mais, consequentemente o Flamengo teria feito mais gols no Grêmio. O Grêmio não teve nenhum tipo de reação. Teve um momento do jogo que ele tira o 5 para botar um 5. Aí depois ele tirou um 10 para botar um 10. Aí por fim ele tirou um 7 para botar um 7. Meu Deus do céu, o que isso pode modificar tu tendo no outro lado um time que tem mecânica de jogo, que tem um grupo qualificado, que tem um técnico que pensa jogo diferente do Quinteiros? O Quinteiros não pensa jogo. O Quinteiros acabou. A partir de agora vai ser só uma relação de criar mais um atrito. O Grêmio já tem tantos atritos para resolver, vai ser criado mais um. O torcedor não tem mais paciência. E sabe que em qualquer relação, seja ela de trabalho ou seja ela até sentimental, quando tu cria raiva de uma pessoa, tu nutre um sentimento. Quando tu cria paixão ou amor por aquela pessoa, tu nutre um sentimento. Quando tu cria desprezo, aí acabou tudo. O torcedor do Grêmio ontem, faltando 5 minutos, começou a deixar a arena do Grêmio. Sabe, o torcedor assim, cara,
não adianta eu ficar aqui. Eu vou embora porque não tem mais o que fazer. Eu não acredito mais nas coisas que estão acontecendo. A Arena, a cada jogo que passa, ela tem a confirmação de grandes jogos com baixo público. Não é só porque o ingresso é caro. O ingresso está caro já faz bastante tempo. É porque o torcedor não espera mais nada do time do Grêmio. O Grêmio não tem reação. Nós recebemos recados ontem ao longo da minha jornada dizendo o seguinte: pô, Bagé, eu sou torcedor do Flamengo, eu moro no Rio de Janeiro e muitas vezes eu fui a Porto Alegre. Mas sabe que antes eu ia a Porto Alegre com medo de perder pro Grêmio. Agora sabe por que eu não vou? Porque eu sei que eu vou ganhar. Então é esse Grêmio que está sendo passado, é um Grêmio sem atitude, inclusive nas palavras. A entrevista do vice-presidente de futebol, o Alexandre Rossato, era melhor que ela não tivesse acontecido. Era muito melhor que ela não tivesse acontecido. Porque tu chegar pro teu torcedor e tu simplesmente colocar pro teu torcedor que é normal o que está acontecendo, que tu acredita que tu vai ter uma evolução, mas tu dizer que tu enxerga que tem uma evolução, não existe evolução nenhuma no trabalho do Quinteiros. Sim, eu já estive quinteirizado, eu não estou mais. Sabe por quê? Porque eu não torço para treinador, eu torço para o Grêmio. Então qualquer pessoa, ela esteja na direção de futebol, ela esteja dentro de campo, ela esteja na comissão técnica e que ela faça mal para o Grêmio, eu largo mão dela na hora, não me interessa o nome, porque eu torço para o Grêmio, eu não torço para pessoas que estejam no Grêmio. Por favor, presidente Alberto Guerra, proteja o seu torcedor. Vão esperar o que mais? Ah, não, é que agora não, outra balela, não pode demitir na semana da Grenal porque uma vez demitiram no Inter. Vocês acham realmente que naquele momento o Inter tomou 5-0 porque demitiu o treinador? Não, é que naquele momento o Grêmio era muito mais time. O Grêmio era muito mais time. Vocês acham que 21 caiu porque trocou 3, 4 treinadores? Não! É porque trouxe treinadores que não tinham capacidade de gerir o Grêmio. Vocês acham mesmo que agora, como alguns ontem invadiram a minha rede social para dizer: ai, reclama do Renato. Esqueçam do Renato! Torçam pro Grêmio! Não sejam doentes! Torçam pro Grêmio! O problema do Grêmio hoje se chama Alberto Guerra, se chama Alexandre Rossato, se chama Guto Peixoto, se chama Luiz Wagner Vivian. Hoje o problema do Grêmio se chama Gustavo Quinteiros. É esse o problema do Grêmio. Encarem isso. Presidente Guerra, por favor, entenda, o senhor é gremista assim como eu. Eu duvido que o senhor queira que esteja acontecendo o que está acontecendo com a sua gestão. Tome uma atitude. É o Filipão que tem que buscar? Busca o Filipão. Tem que convencer o Maicon? Convence o Maicon. Faça alguma coisa. O Grêmio peca por todos os âmbitos, principalmente porque o Grêmio não tem atitude. O capitão do Grêmio é o Edenilson. O Edenilson não tem liderança numa creche. Se colocar ele numa creche entre crianças, ele não vai conseguir dizer para as crianças a hora que eles precisam dormir e a hora que eles precisam tomar banho. Porque não é dele, ele não tem isso. Vocês estão banalizando o Grêmio de uma maneira, vocês estão apequenando o Grêmio. Por favor, não interessa o valor da multa rescisória. Foi errado, foi errado. Beleza, não vamos insistir no erro porque não vai mudar nada. Ou vão esperar ser goleado no Grenal. Vão esperar daqui a pouco olhar a tabela de classificação e o Grêmio está numa zona de rebaixamento. O Quinteiros disse que, mas eu não entendo porque faz 2 jogos que a gente ganha. Parem com isso. Vocês estão matando o Grêmio. Mandem o Quinteiros embora agora. Não esperem mais. Não vai mudar. Não vai mudar, porque o Grêmio hoje não tem nada, graças ao Gustavo Quinteiros. Diogo Rossi, eu quero te ouvir também aí, tem um desabafo forte do Alex Bagé e eu quero a tua análise. Olha, Meneghetti, se o Grêmio jogar mal, se o Grêmio... Pessoal, ele tá certo aí, né? O Flamengo dominou amplamente o jogo. Antigamente, quando o Flamengo ia no campo do Grêmio, geralmente eram jogos difíceis, né? O jogo que a gente viu aí não foi isso, né? O Flamengo dominando, acelerava, atacava na hora que queria, né? Era um Grêmio mais preocupado em não sofrer o gol do que mesmo fazer o gol, né? Para deixar o torcedor gremista preocupado. Isso aí, o Bagé tem razão, né? Se o Grêmio não fizer o que eu espero, tá tudo certo, pode acontecer, as coisas são assim, daqui a pouco o time não vai jogar bem, não vai desempenhar aquela coisa toda. Mas tem uma coisa que aconteceu ontem e que na verdade se repetiu ontem que não dá para aceitar e que mais do que não dá para aceitar me irrita muito. Os caras definitivamente transformaram o Grêmio num clube menor do que ele é. E o presidente Alberto Guerra tomou esse partido inicial, trouxe um treinador que acha isso também e isso passou para os jogadores. O Gustavo Quinteiros repete constantemente em entrevistas coletivas o seguinte: quando o Grêmio enfrenta os adversários grandes, o Grêmio tem dificuldades. Quinteiros, com todo respeito,
estes adversários que tu considera grandes, ou eles são do mesmo tamanho do Grêmio, ou menores do que o Grêmio. O Atlético Mineiro, por exemplo, ele é menor que o Grêmio. Muito menor do que o Grêmio. O Inter, que é um adversário que tu citas com frequência, o nosso grande adversário, é um time igual ou um pouquinho menor. Não dá para normalizar esta condição que o presidente do Grêmio, que o técnico do Grêmio e que os jogadores do Grêmio compraram de que o Grêmio não é grande. Sabíamos que o Grêmio ia perder. O Flamengo jogou em campo com a vontade de quem sabia que iria ganhar, mas talvez não precisasse desgastar tanto. Só aí já tem um erro. Só aí já tem um erro de dimensionamento, de mensurar o que significa o Grêmio e o Flamengo. O Grêmio e o Flamengo têm rigorosamente o mesmo tamanho. Grêmio e Flamengo têm rigorosamente o mesmo tamanho. Isso não pode ser normalizado. Não pode ser normalizado. Começa por aí. Em campo ontem, num confronto constrangedor entre Flamengo e Grêmio, eu até posso citar que o Flamengo tem melhores jogadores do que o Grêmio. E que isso também faz a diferença. Óbvio que sim, beleza. Mas o Grêmio faria, em qualquer outro momento da sua história, enfrentamento. O Grêmio faria um enfrentamento. O Grêmio, de alguma forma, estaria presente ofensivamente, deixaria o sangue em campo, empataria o jogo, faria algo heróico, porque essa é a história do Grêmio. Foi constrangedor, porque os jogadores do Flamengo estavam treinando. Eles estavam visivelmente fazendo o que eles consideravam suficiente para ganhar o jogo e começar algum tipo de preservação. Foi constrangedor. Eu vi, não lembro quem de vocês que falou de falta de vontade do time do Grêmio. Eu não acho que houve falta de vontade. Eu não acho. Acho que o Grêmio entregou em relação a envolvimento com o jogo o que poderia entregar. Só que esse poderia é uma vergonha. Eu repito, os jogadores do Flamengo são melhores? São, mas aí entra outra coisa que é a principal. O Grêmio não sabe o que faz em campo, gente. O Grêmio não sabe o que faz em campo. O Grêmio ontem toma um gol e o Grêmio estava desnorteado antes do gol que foi no comecinho, continuou depois e depois do segundo gol ficou mais desnorteado ainda. O Grêmio não tem um norte. O time do Grêmio não tem um rumo. O time do Grêmio não tem um conceito. Nós estamos no meio de abril. E o Grêmio não sabe como jogar. Não é jogar bem ou jogar mal. Isso, daqui a pouco, tem as contingências do jogo até em relação à qualidade do adversário. O Grêmio não sabe o que fazer em campo, cara. Não sabe o que fazer. Eu vou dizer, o Quinteiros não estar demitido ainda neste meio-dia de segunda-feira é uma irresponsabilidade da direção do Grêmio e uma falta de respeito com o seu torcedor. JB. Eu tenho convicção, Meneghetti, que tu abriu o programa falando da multa e é a única coisa que segura o Quinteiros. O fato dele ser estrangeiro o fez conseguir colocar uma multa de 2 milhões de dólares, mais de 12 milhões de reais, ou nessa casa aí, dependendo do dólar, mas também o dólar que ele decidiu lá atrás quando fez o contrato, e isso impede a direção de fazer esse gasto absurdo, porque não há uma outra justificativa. Eu concordo com o Baldasso, tirando algumas exceções, Baldasso, tipo o Pavon, que até a sua escalação ela é completamente injustificável. Todos os outros jogadores, eles se matam em campo, eles tentam jogar, se matam muito forte, mas eles tentam jogar, eles tentam correr. Se tu for olhar o GPS, os caras têm 12 quilômetros corridos, mas estão correndo errado. E aí dá a impressão pro torcedor ou pro cara menos avisado que é o seguinte: esse cara não tá correndo. Não, ele tá correndo errado. Ele tá tentando fazer o movimento de uma maneira equivocada. Talvez a única dúvida que eu tenho é: o Quinteiros só treina essa jogada, a gente não tem acesso aos treinos, só treina essa jogada de ligação direta? Ontem o Bright White e o Vidiaçante meio que já tinham falado de uma situação: olha, vamos tentar fazer do nosso jeito e depois a gente faz o que o treinador quer, porque não dá para jogar do jeito que o treinador quer, que é ligação direta a todo tempo. E assim, fica para mim injustificável quando, por exemplo, o treinador, sabendo que a torcida tem bronca com o Pavon, nação flamenguista, os gaúchos aí soltaram o verbo, né? Soltaram o verbo mesmo, né? Para eles, claro, pessoal, acho que isso aí é de conhecimento, né? Quem entende um pouco de futebol, quando assistiu esse jogo aí, Flamengo e Grêmio, né? Se percebeu, né? Que o Flamengo acelerava e desacelerava a hora que queria, né? Antigamente, né? Quando eu digo aqui antigamente, alguns anos atrás era diferente, né? O Flamengo ia jogar geralmente com o Grêmio, na casa do Grêmio. O Flamengo sofria, né?
era pressão, era o Flamengo nas cordas, né? Hoje já é diferente, né? Hoje o Flamengo coloca nas cordas, faz o gol com 4 minutos e a partir daquele momento ali do gol de Arrascaeta, o Flamengo dominou, né? Poderia ter feito logo um gol em seguida, né? Com o mesmo lance, a mesma jogada, né? Infelizmente Bruno Henrique não conseguiu chegar na bola, mas foi um Flamengo dominante, né? Eu até acho que às vezes o Flamengo chega a ser displicente, né? A gente não pode, porque tá achando que tá vencendo o jogo de 2-0, que tá resolvido, né, pessoal? Eu acho que o Flamengo tem que tirar de exemplo aquele jogo do Maracanã contra o Central Córdoba, né? O Flamengo entrou no início do jogo, poderia ter feito um gol ali com o Juninho, ele nem tocou, nem chutou, perdeu o gol, felicidade, bola na mão de Léo Pereira, e o Flamengo perdeu o jogo num jogo onde o Flamengo achava que ia ganhar a qualquer momento, né? E se complicou. Espero que tenha servido de lição. Mas é como a mídia gaúcha aí fala, né? Às vezes torcida se deixa levar principalmente pela emoção. Como assim? Renato Gaúcho foi bem, mas Renato Gaúcho não estava mais rendendo no Grêmio, né, pessoal? A realidade é essa, né? Claro, tirou o time, né, de uma zona desconfortável, né, que estava, mas não era aquela atuação que os gremistas queriam, né, pessoal? A realidade é essa, né? E sobre o Flamengo, eu acho que com esse elenco que o Flamengo tem, os jogadores que o Flamengo tem, o treinador que o Flamengo tem, claro, a gente sabe que o calendário vai atrapalhar muito, né? Mas aonde o Flamengo jogar, o Flamengo vai ter mais posse de bola, vai dominar e vai ter esse mesmo ritmo de jogo que teve aí contra o Grêmio. Vai acelerar no momento certo, desacelerar no momento certo, né? Tem caras experientes ali no meio campo, justamente para isso, pessoal. Acelerar no momento certo e desacelerar no momento certo, né? E ainda tá no meio do ano, né? Já tá próximo aí, pode anunciar Jorginho. O Flamengo ainda tá no mercado atrás de outros jogadores, então é um elenco que poucos times do futebol brasileiro vai conseguir jogar com o Flamengo à vontade, né? Quando eu digo jogar à vontade, botar o Flamengo nas cordas, pressionar o Flamengo, né? Não deixar o Flamengo sair. Dificilmente o Flamengo vai perder jogos? Vai, pessoal. Perder como a gente viu aí que perdeu para o Central Córdoba, né? O Central Córdoba foi 3 vezes no ataque, fez 2 gols. Vai acontecer? Vai. O Flamengo martelou e não conseguiu empate. Vai acontecer desses jogos aí, né? Mas só que o quê? O Flamengo dominando o jogo. Vai acontecer de um jogo ou outro aí no Campeonato Brasileiro, o time uma vez no ataque fazer o gol, o Flamengo perder o jogo. Vai acontecer porque o futebol é o único esporte do mundo que isso aí acontece, né? Nem sempre o melhor vence do pior, né? Tem dessas, né? Mas o que é que a gente espera? Flamengo marcando em linhas altas. Vale ressaltar que o Flamengo teve uma postura diferente desse jogo. Subiu as linhas, mas teve um certo momento quando estava ganhando o jogo. Deu um pouco de espaço. Isso aí é estratégia, pessoal, do Felipe Luiz, né? Deu um pouco de espaço ao Grêmio, para o Grêmio adiantar seu time para jogar no contra-ataque, né? Foi onde o Flamengo fez o segundo gol, né? O Flamengo hoje não tem só uma estratégia, pessoal. O Flamengo hoje tem várias estratégias de jogo, né? Isso é bom, né? Isso é bom porque os times vão estudar o Flamengo também, né? Então, eu acho que o Felipe Luiz não pode se prender a uma única estratégia, né? Tem que ter várias estratégias, né? Hora marcar as linhas altas, hora marcar ali no meio campo, hora acelerar, hora desacelerar, isso aí faz parte, né? E a gente tem um treinador que, para mim, hoje, é um estudioso, estuda os adversários, né? E sem sombra de dúvida, só quem ganha é o Flamengo, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui, né? Se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.